Olá, sou a professora Bianca Lopes Corrêa, docente do programa de pós-graduação em Agronegócio Sustentável da Uniderp, aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e fui convidada para elaborar este curso, juntamente com a engenheira agrônoma, mestranda também em Agronegócio Sustentável, Ingrid Gomes. Nosso curso, intitulado Técnicas em Microbiologia do Solo, Características e Aplicabilidade, entende a microbiologia do solo em que ela envolve uma série de fatores que precisam ser levados em consideração, como a biologia, a ecologia, a fertilidade, bioquímica, química e fisiologia vegetal, pois um solo agricultável depende do equilíbrio de todos esses componentes. Sendo assim, nós podemos começar fazendo uma breve definição do que é solo. Observando essa imagem, a gente vê que solo nada mais é do que uma camada que recobre as rochas, sendo constituída de porções e tipos variáveis de minerais e humus. Por isso, ele é dividido em diferentes horizontes. Sendo que essa definição, que parece simples aí na imagem, ela é importante que relembra para a agricultura desde a gênese, ou seja, a origem, a formação do solo. São essenciais para que nós saibamos como manejar e tornar o solo cada vez mais potencialmente produtivo. E dentro do reconhecimento da origem, existem outros atributos, como podem ser visualizados aqui. Então, os atributos físicos, químicos e biológicos. Os físicos são os atributos que envolvem a constituição da textura, a quantidade de argila, densidade, resistência à penetração, capacidade de água disponível, assim como a percolação da água sobre o solo. Os atributos químicos, nesse caso, eles são ligados também aos físicos, de forma muito uniforme, pois esses elementos eles estão presentes e são fatores determinantes para o bom desenvolvimento de uma cultura, quando ali se estabelecer. E nos cultivos, durante aí anos, nós temos ouvido falar, e ainda bem que nós ouvimos falar, dos atributos biológicos, que envolvem todos os organismos presentes e toda a sua participação direta com os demais atributos físicos e químicos, bem como a potencialidade do uso desses organismos para os cultivos agrícolas no Brasil, assim como no mundo. Toda essa diversidade edáfica que nós podemos visualizar aqui, elas estão em constante interação, e elas apresentam essa classificação, onde a gente pode observar nesse esquema, que é composto pela macrofauna, mesofauna, microfauna e também pelos micro-organismos. Esses elementos eles são discutidos amplamente nesse curso, porque apesar de serem microscópicos, o grupo dos micro-organismos, eles são essenciais. E até mesmo em alguns tipos de solos, eles podem até ser limitantes para que o cultivo se estabeleça ali. Existem também outras diferenças que podem ser observadas aí na diversidade edáfica. Todos esses atributos participam em relações ecológicas importantes, para que o solo, para que o ambiente solo tenha uma boa funcionalidade. E pensando nos micro-organismos em si, a gente pode observar aqui nessa classificação que nós temos aí um grupo muito grande de organismos, que fazem parte e compõem aí, então, essas estruturas, essa classificação desses sistemas biológicos do solo. Então, a microfauna, que é composta por nematóides, rotíferos, protozoários, que são todos dependentes de muita umidade, então a gente consegue ver que a localização desses organismos no solo é numa camada bastante superficial. Ainda dentro dessa classificação, nós temos os organismos que compõem a mesofauna, que é composta por organismos responsáveis por todo um processo de regulação de populações de fungos, fragmentação de resíduos, auxiliando em todo um processo de decomposição no solo. A macrofauna, que desempenha diferentes papéis nos processos de fertilidade do solo, formando agregados, que pode proteger parte da matéria orgânica do solo, podem participar constantemente aí dos processos de mineralização, regulando a microbiota responsável por esse processo de mineralização e unificação, constituindo então uma reserva de nutrientes potencialmente utilizados pelo grupo de micro-organismos que faz aí uma participação muito grande em diferentes processos, incluindo a ciclagem de nutrientes,
bem como outros processos importantes como imobilização de elementos químicos, mineralização. Então, o uso dos micro-organismos, a participação deles dentro da microbiologia do solo é essencial para que a gente tenha um solo aí com alta sustentabilidade e que ele se mantenha produtivo ao longo do tempo. E esses micro-organismos, eles têm relações muito específicas com as plantas que nós cultivamos naquele ambiente, né, naquele agroecossistema. Então, nós vamos desde processos de simbioses positivas como negativas, que é o caso dos parasitismos, a gente tem a cooperação, a gente tem simbiose, sinergismo e tudo que o principal organismo que faz com que a gente tenha essas interações ocorrendo de forma harmônica no solo é a própria planta. Então, nós temos que levar em consideração o tipo de planta que a gente usa naquele sistema de manejo, porque ela vai participar, ela tem um importante papel que é atrair micro-organismos, né, para o seu ambiente rizosférico, fazendo com que a gente tenha uma diversidade, uma dinâmica de funções desses micro-organismos junto ao solo rizosférico. Então, é extremamente importante que essas ações sejam aí ações de busca de cultivares, buscas de culturas para os sistemas de manejo do solo, tem um papel muito importante na escolha dos micro-organismos que farão esse processo. Então, desde aqueles micro-organismos que fazem parte da microbiota nativa do solo, eles poderão aumentar suas atividades, aumentar as participações que eles têm nos processos de ciclagem de nutrientes, de produção de fito-hormônios, bem como nós temos também aqueles micro-organismos endofíticos, que vão participar desse processo dependendo aí da cultura que a gente estabelece no agroecossistema. Então, além de toda essa contribuição, essa imagem aqui é muito interessante, porque ela nos mostra, né, a contribuição direta que os micro-organismos têm nos processos de formação e estabilização dos agregados de solo, mantendo ali os ambientes úmidos, né, permitindo com que, em alguns momentos, as plantas tenham uma participação, que os micro-organismos tenham uma participação bastante importante nesse processo com relação às plantas cultivadas, porque vão permitir que efeitos bioquímicos, efeitos biológicos, físicos participem desse processo onde a cultura está estabelecida e os micro-organismos têm um papel muito importante com relação a isso. Então, essa representação aqui, novamente, ela nos mostra todo o potencial que os micro-organismos apresentam, né, dentro do ambiente rizosférico, ou seja, do solo rizosférico. Então, a qualidade dos exudados radiculares, por isso, nós repetimos que a planta tem um papel muito importante na escolha, né, na permissão dos micro-organismos que farão parte desse ambiente rizosférico, porque depende da qualidade dos exudados radiculares. Então, uma planta bem nutrida libera pelos seus exudados radiculares fontes de carbono que vão fazer com que os micro-organismos que façam esse processo de quimiotactismo, né, essa percepção para os nutrientes que estão sendo liberados nos exudados radiculares sejam atraídos, então, para o ambiente rizosférico, participando aí de uma série de reações, como quimiotaxia, estratégias de crescimento, ou seja, os próprios micro-organismos podem fazer a produção de hormônios importantes para o desenvolvimento da planta que está estabelecida naquele agroecossistema. Além disso, esses micro-organismos, além de ter essa participação direta, positiva e ou negativa, né, eles também fazem parte de cadeias tróficas, ou seja, os próprios micro-organismos fazem parte de fontes nutricionais para outros micro-organismos, então isso faz com que a gente tenha a necessidade de ativar a diversidade da microbiota nativa do solo, os nutrientes que passam a ser solúveis em decorrência dos processos de mineralização, imobilização e biodegradação por parte dos micro-organismos, atividades antagônicas, ou seja, uma planta que tem um ambiente rizosférico rico e diverso em micro-organismos vai fazer, obviamente, que ocorra um processo natural de controle biológico e até mesmo impedindo a entrada de agentes fitopatogênicos. Além disso, a síntese de proteínas e, consequentemente, dependendo da síntese de proteínas que os próprios micro-organismos fazem nesse ambiente rizosférico, isso também vai passar a atrair outros micro-organismos. Então, com isso, a gente tem aí uma série de benefícios, né,
muito bem ilustradas aqui por Mendes e colaboradores. Então, uma série de benefícios que a planta recebe, sendo o seu ambiente rizosférico, né, o seu microbioma do ambiente rizosférico, sendo, então, ativado aí em decorrência das questões nutricionais que esses micro-organismos vão ser atraídos pela planta estabelecida naquele agroecossistema e participarão ativamente aí desses processos de tolerância a estresse abiótico, desenvolvimento e crescimento de plantas, aquisição de nutrientes, proteção da planta contra micro-organismos fitopatogênicos e até mesmo a própria imunidade e resposta, ou seja, né, a indução de resistência que a planta pode ativar em decorrência do contato com os micro-organismos da microbiota nativa do solo. E aí, não adianta a gente saber tudo isso, né, sem saber como medir todos esses processos. Então, como que a gente pode medir, né, essas atividades no solo? Então, nós temos aqui uma tabela que nos mostra vários indicadores físicos, químicos e os biológicos, que são os que nós vamos falar nesse curso, e as suas relações aí com relação à qualidade do solo. Então, nós já sabemos, aí nos últimos 4 anos, a gente ouve comentar muito sobre qualidade do solo, sobre solo saudável, sobre a importância desse processo para a agricultura. E dentro, né, do que foi estabelecido nesse curso, a gente tem os indicadores biológicos. E dentro desses indicadores biológicos, obviamente, que nós não vamos tratar de todas as técnicas, mas as principais técnicas, umas que são bastante antigas e outras mais modernas e, consequentemente, também mais dispendiosas aí de valores, para que a gente consiga entender a qualidade desse solo e fazer, então, a escolha de sistemas de manejo que possam proteger esse ambiente rizosférico e essa atividade microbiana. Então, o carbono microbiano é uma das técnicas mais antigas que a gente tem aí, que é baseado em todo o processo da biomassa microbiana. Então, quanto maior for a atividade dos micro-organismos da biota nativa do solo, maior será a emissão de carbono pelo dióxido de carbono, assim como também maior a fixação desse carbono no ambiente rizosférico e no solo propriamente dito. Então, a gente tem aqui essa estratégia que pode ser utilizada em diferentes laboratórios, é uma estratégia bastante barata, fácil de ser realizada, com processo de fumigação e não fumigação de amostras. No entanto, ela tem aí uma desvantagem, que é não convém ser utilizada quando se insere matéria orgânica recentemente no ambiente do solo. Então, precisa ir para estudar um agroecossistema que já está estabelecido há muito tempo e que não tenha havido a incorporação de matéria orgânica. As enzimas, então, aqui nós temos alguns grupos de enzimas que são bastante importantes para entendimento da biologia do solo e o entendimento também da dinâmica do carbono no solo e a dinâmica dos micro-organismos no solo. Mas nós temos 2 enzimas que chamam mais atenção, que é a beta-glucosidase e a aril-sulfatase, que são enzimas aí utilizadas, né, por técnicas do BIOAS, que é a biologia de análise de solo, que foi desenvolvido pela Embrapa Cerrado, elegendo essas 2 enzimas como as mais estáveis, dependendo do agrossistema estabelecido. Então, são enzimas que se mantêm mais estáveis e são fáceis de ser mediadas por colorimetria. O Ecoplate, que já é uma técnica um pouco mais, né, uma técnica cara, essas placas são importadas, tem um valor aí a acrescentar bastante importante, em torno de 250 a 300 reais cada placa. No entanto, a gente consegue aí, a partir da amostragem de solo, diluição seriada dessa amostra de solo, incorporar em cada um desses orifícios aí. Nós temos 31 fontes de carbono repetidas 3 vezes. Então, nós conseguimos avaliar as reações das populações de micro-organismos em diferentes fontes de carbono. Isso nos dá como resposta a diversidade dos agroecossistemas com relação às populações microbianas. E as técnicas moleculares, cujas quais a gente utiliza aí diferentes primers, são técnicas mais caras, mas que nos dão importantes revelações sobre a diversidade de espécies de micro-organismos no ambiente do solo. Muito obrigada pela atenção e espero encontrá-los no próximo evento.